Bom, gurizada, vamos para a questão 10, uma questão que provavelmente é muito errada no vestibular, né? Dois íons de cargas opostas apresentam a configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então perceba, essa configuração eletrônica é a configuração não do átomo neutro, é dos íons. Os íons ficaram com essa configuração. Se esses íons têm cargas opostas, olhem ali, cargas opostas, é porque um, vou chamar de X, perdeu o elétron para ficar com esta configuração, e o outro, que eu vou chamar de Y, ganhou elétron para chegar nessa configuração. Tá, mas qual é a configuração que nós estamos falando? Quantos elétrons? 2, 4, 10, 12, 18. Os íons ficaram com 18 elétrons. Percebam isso? Os íons de cargas opostas, um positivo e um negativo, ficaram com 18 elétrons. Pergunto para vocês, qual é a possibilidade, a primeira possibilidade, para ter 18 elétrons após ter virado um cátion? Olha, ele podia ter 19. Se ele tivesse 19 elétrons e perdesse um elétron, virasse o cátion mais um, ele ficava com 18. Tá, já o ânion. O ânion, para ele ficar com 18, ele tinha que ter quantos elétrons? 17. Porque daí 17 ganha 1, vai a 18 elétrons. Qual é o maior erro aqui, gurizada? As pessoas pensam que ele já estava com 18 e aí tem que perder 1 ou ganhar 1 e troca. Eu vou repetir. Ele ficará com 18 quando ele virar o íon. Para ele perder 1 e ficar com 18, quanto é que ele tinha que ter? 19. Para ele ganhar 1 e ficar com 18, quanto é que ele tinha que ter? 17. Então, eu tenho aqui íons de cargas opostas que ficaram com 18 elétrons e, portanto, com essa configuração eletrônica que está aqui. Bom, feito isso, quem é que podia ser o nosso elemento mais 1, então? O potássio. 19 é o número atômico dele. Quem é que podia ser o nosso elemento menos 1? Ora, o cloro. 17 ganhou 1, foi a 18. Então, não está sendo dito que obrigatoriamente é o potássio e o cloro, mas que eu tenho íons de cargas opostas, potássio e cloro, com o mesmo número de elétrons, 18, e, portanto, esta distribuição eletrônica dada aqui. Vamos ver agora as alternativas, e percebam que ainda tem mais uma maldade. Ele quer a afirmativa incorreta. Originam-se de elementos de grupos diferentes. Olha, se nós pegarmos o potássio, que está aqui, e o cloro, que está aqui, sim, eles originam-se de elementos de grupos diferentes, alcalinos e halogênios. Mas observem bem, mesmo que não fosse o potássio e o cloro, qualquer elemento que virou um cátion para ficar com 18 não vai ter que estar no mesmo grupo de um elemento que virou um ânion, porque um está perdendo elétron e o outro está ganhando. Um está andando para trás até ficar com 18 e o outro está andando para frente. Então, certamente, de grupos diferentes eles eram. Então, esta aqui é verdadeira, mas ele quer a falsa. Os elementos de origem, ou seja, quem eram os elementos antes de virar o cátion e o ânion, são de alcalinos e gases nobres. Olha, observem que 18 é o número atômico do gás nobre argônio. Se eu estou dizendo que eles eram íons para ficar com 18, não poderiam ser o próprio argônio, não poderiam ser gás nobre. Nenhum gás nobre que perca ou ganhe elétron para ficar iseletrônico seriam os elementos originários. Então, os elementos de origem são alcalinos e gases nobres certamente não, porque gás nobre não quer perder elétron para ficar com 18. O gás nobre argônio já tem 18 elétrons. Letra C. Então, a letra B é o gabarito, né? Ele quer a falsa, então letra B é falsa. Vamos ver a letra C. Apresentam números atômicos diferentes. Certamente, se eles, para ficar com 18, um perde e o outro ganha, é porque eles têm números atômicos diferentes. São isoeletrônicos. Olha,
Dois íons que ficaram com a mesma configuração eletrônica, os dois ficaram com 18 elétrons, eles são isoeletrônicos. Percebam, os átomos que deram origem não eram isoeletrônicos, mas os íons ficaram isoeletrônicos, certo? Então, verdadeira também. Letra E. Originam-se de elementos de períodos diferentes. Sim, se esse aqui perdeu 1 e ficou com 18, e esse ganhou 1 e ficou com 18, eles originam-se de períodos diferentes. Para ter ficado com 18, perdendo elétron, o cara que tem que ter vindo do quarto período. Para ficar com 18, ter ganho elétron, o cara tem que ter vindo do terceiro período. Então, verdadeira também. Resposta, letra B. Uma questão mais difícil, bem mais elaborada, o cara tinha que se dar conta que a distribuição não é do átomo neutro, e sim dos íons. E se os íons têm cargas opostas, um perdeu e virou cátion, o outro ganhou e virou ânion. Ok?